Olha só esses dois desenhos do Akasa. Um eu fiz há 2 anos atrás e o outro é o atual. A diferença é tão absurda que até eu me surpreendi quando comparei. Mas calma, não pula nenhuma parte desse vídeo, porque enquanto eu pinto um novo Akasa, eu já vou mostrar e explicar o que fiz diferente no antigo. E no final você vai entender o que realmente mudou na minha técnica nesses 2 anos que passaram. Então bora lá para o vídeo sem mais enrolações. Começando pelos olhos, galera. Olha o reflexo do Tanjiro aqui. Parece detalhe pequeno, mas muda tudo, beleza? Porque, olha só, do lado esquerdo eu usei tons de laranja e do lado direito um ocre e um ouro, criando um amarelo quase esverdeado. Fora o fato de usar tons mais escuros no próprio Tanjiro. E tudo isso para destacar ainda mais o reflexo. E conforme eu fui descendo ali, eu já clareei para puxar o degradê. Galera, isso dá uma vida surreal ao olhar desse personagem, deixando um contraste muito grande no olho do desenho, beleza? Aí nós vamos para o antigo desenho do Akasa amarelo. Olha a diferença. No antigo eu simplesmente fixei as cores, não teve aquela variação como teve no desenho mais recente. Sem reflexo nenhum aqui, ficou bonito, beleza, mas muito mais chapado, eu diria, sem tanta profundidade e contraste, embora teve sim um bom degradê. Aí eu gostei deste olho também. E se liga, hein, se você achou a diferença nos olhos grande, espera até ver a pele, porque tem um detalhe muito interessante, vocês vão ver. Aí beleza, seguindo para a esclera mais os cílios. Bom, no Akasa azul, que é o mais atual, até a esclera ganhou reflexo. É, meu amigo, até a esclera, tá? Que é a parte branca do olho. Muitos brilhos com cores variadas, roxo, amarelo, rosa, criando um contraste absurdo. Isso me obrigou a pintar os cílios também por partes, porque tem que seguir este contraste, essa variação de cores, porque cada pedacinho ali, ó, dos cílios até da esclera também tinha uma cor diferente. Já no Akasa amarelo tudo era fixo. Veja bem, ó, é algo que você faz até rápido, galera, porque a diferença aqui de técnica é gritante, tá? É gritante mesmo, até mesmo pela forma como o personagem está sendo construído. Mas em um tem muito contraste, muita variação de cores, e no outro segue cores mais fixas mesmo, beleza? Então, tô até deixando aqui do lado uma imagem para vocês verem a diferença entre os dois olhos. E agora vamos partir para a pele do personagem. Show! Agora olha esse detalhe, no Akasa azul, quanto mais a gente vai descendo a pintura, mais claro fica. Mas no Akasa amarelo era o contrário, vocês vão ver isso. Quanto mais você sobe a pintura, mais claro ficava. Até nas linhas pretas que o Akasa tem, isso é muito visto, tá? É como se a luz estivesse vindo de direções opostas neste desenho. Só esse detalhe, galera, já muda a atmosfera inteira do personagem, cara, de um desenho para o outro. E, bom, traz uma grande diferença entre esses dois desenhos, porque o ponto de luz aqui é diferente. E quando a gente vai para as sombras, a diferença fica ainda mais absurda. No Akasa amarelo, as sombras são chapadas, definidas, eu diria, vamos dizer assim, quase duras. Bom, dá um contraste, mas parece mais estático, sabe? Isso acaba deixando muito o desenho igual a um desenho 2D, tá? Já no Akasa azul, o mais atual, eu trabalhei degradês bem suaves, transições que dão mais vida ao desenho, sem perder a intensidade, é claro. O resultado é que o personagem parece até respirar na folha de tanta vida que tem, porque realmente, galera, traz muito mais vida de verdade fazer sombras, transições bem suaves com degradê, como eu fiz neste Akasa azul. Porque no amarelo, de fato, a única coisa que deu mais vida ao desenho foi o degradê, foi esse ponto de luz. Não foi exatamente grandes transições, mas ainda assim eu também curti bastante esse efeito dessa pintura com essa sombra mais chapada, tá? Bom, enfim, então a conclusão e a comparação final aqui entre esses dois desenhos foi a seguinte.
A verdadeira diferença de 2 anos para trás e agora. E aí, qual será? Antes de eu falar aqui, deixa aí nos comentários, porque eu quero ver a sua opinião. Pause esse vídeo agora e comenta agora. Qual foi a grande diferença que você achou neste desenho de 2 anos atrás pro agora? Tô esperando você comentar. Bom, a diferença não foi a técnica em si, não foi o personagem, porque é óbvio, é o mesmo a casa, tá? É o mesmo personagem. As cores em si, né, é óbvio que foi diferente, já que um é azul e o outro é amarelo. Mas enfim, a grande diferença foi a minha noção de detalhes. Caso você tenha acompanhado o vídeo até aqui, você deve ter visto isso. Pequenas escolhas como onde colocar um ponto de luz, onde suavizar mais, onde forçar o contraste, onde fazer uma transição suave, outra mais forte. Todos esses pequenos pontos foi a grande diferença. Então, a minha noção de detalhes, eu acredito que foi a grande diferença. Porque enxergar o desenho com criatividade faz você não focar tanto no que vê na referência. Você consegue ter criatividade para fazer mudanças que vão deixar o desenho mais bonito. Sabe? Entende, galera? É isso que eu quero dizer. Essa evolução é a prova de que cada detalhe importa no desenho e traz grande diferença. Porque apesar de não ter tanta diferença na qualidade entre esses dois desenhos, a diferença entre os detalhes de um e de outro torna o desenho atual, na minha opinião, mais chamativo e, bom, e mais bonito, é claro, na minha opinião, beleza? Do que o acaso de 2 anos atrás. Mas como eu falei, e você, o que achou? Bom, se você achou que o acaso azul ficou melhor, comenta. Se o acaso amarelo ficou melhor, também comenta aí. Enfim, se você curte Kimetsu no Yaiba e quer ver mais desenhos como esse, ó, eu vou deixar uma playlist aqui só com desenho de Kimetsu para você assistir, tá? É muito boa mesmo e tem muitos outros vídeos de dica nessa playlist também. E se você quiser entender como também eu falo mais sobre fracasso, sucesso, enquanto eu desenho esse acaso azul completo, clica no vídeo aí que eu estou deixando também. E claro, galera, se inscreve no canal para acompanhar a evolução junto comigo, porque não só eu estou evoluindo, como você também pode evoluir junto comigo, com minhas dicas, até mesmo com o meu curso de desenho. Porque se você quer aprender a desenhar do zero, com um passo a passo detalhado sobre cada ponto do desenho, cara, desde o esboço até a pintura, tá, galera, de seus desenhos, é só clicar no link da descrição para conhecer o meu curso de desenho, o curso Seu Novo Desenho. Bom, esse foi um vídeo bem rápido, bem, acredito até acelerado, né? Eu falando da diferença, e a grande diferença foi essa que eu falei no finalzinho do vídeo. A minha noção melhorou muito mais. E parece coisa pequena, mas se você melhorar a sua noção como desenhista, ter mais criatividade, isso vai dar um valor muito maior para a sua arte também no futuro. Enfim, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido e até o meu próximo vídeo. Compartilha bastante esse daí para mais pessoas se inscreverem no canal e enfim, é isso, tamo junto, é nóis e fui.